Como vai, pessoal? Matheus Schelles aqui da Vila Verde. Nós temos um substrato orgânico para orquídeas. Bom, alguns orquidófilos, né, que a gente já atendia com fertilizantes, um dia nos perguntaram: vocês não têm um substrato? E eu demorei até que eu comecei a trabalhar em um substrato. Comecei a trabalhar nesse substrato e entreguei o substrato para esse pessoal. Tá aqui, ó. Tá aqui o substrato. Aqui tem casca de arroz? Tem. Tem carvão? Tem. Tem outros ingredientes aqui. Aí, depois de 8 meses, orquidófilos profissionais testando. Tem um deles que morava a 10 km daqui. Foi morar quase 100 km daqui. E ele sai de lá para vir aqui pegar 1000 litros desse produto. Tá? E ele é um orquidófilo. Então esse substrato não pode ser mau. Compreendem? Só que aí, né, eu chego em vários locais para oferecer o substrato. Aí o camarada fala: ah, mas esse substrato ele é muito partículas muito finas. Eu aprendi com a minha tataravó que ela usava caqueira de telha. Eu até outro dia estava conversando com um camarada aí que tem um orquidário particular, coleção de orquídeas. Não, minhas orquídeas estão tudo na caqueira de telha. Pô, legal, só que toda hora ele vai lá: me socorre, minhas orquídeas estão com cochonilha. Tem um bocado de orquídea por aqui, ó. Vocês podem vir aqui e tentar achar cochonilha. Traz lupa. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Se foi testado por orquidófilo, né, só pode ser bom. Você acha que a Vila Verde ia colocar um produto para não ser bom? Para você ir lá na rede social meter o pau em nós? Isso não vai acontecer nunca, tá? Se acontecer alguma coisa, você pode ter certeza de que existem outros fatores, tá? Porque não é só o substrato que vai salvar a pátria. Outros: mas orquídea eu planto na tábua de madeira. Pô, legal, vai enraizar tudo. A orquídea é epífita. Ela vai buscar nutrientes que tá lá nas nuvens, sabe? No ar, vai. Mas a gente vive num país poluído, cheio de intempéries. Você compreende que essa planta não está no local dela adequado, que seria lá na mata? E ela tem que lutar pela sobrevivência dela aqui. Existem uns fatores que muita gente nem sabe o que é, né? Mas eu vejo lá nos grupos que, se fosse tão bom assim, pedaço grande de carvão e aquelas cascas de pinos grossa que a tataravó, o bisavô, eles usavam lá em 1800, então, e usaram por 200 anos. Hoje o pessoal tá lá nos grupos falando: minha orquídea tá apodrecendo. Por que ela tá apodrecendo? Porque, primeiro, tá? Se você não fizer uma boa rega e você não tiver um bom substrato e acumular água, vai apodrecer a raiz. Agora vamos ver se apodrece a raiz um substrato desse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Isso se chama CRA, tá? Quando você vai aprovar um produto desse no Ministério da Agricultura, você tem que fazer um teste de CRA. CRA significa capacidade de retenção de água. Então não é: eu vou pegar, eu vou copiar. Porque tem muita gente que chega aqui na Vila Verde ou manda mensagem para mim e fala: eu quero saber o que tem nesse substrato, porque eu não uso nada que eu não conheça, né? Ou seja, né, que é a forma, né? Ou seja, alguma coisinha vai ter aqui. Vai ver que tem carvão, vai ver que tem, né, uma casquinha de pinos, vai ver que tem uma casca de arroz carbonizada, né? Mas será que tem isso aqui? Olha aqui, ó. Fertilizante à base de ervas AGLC. Então você pega aí pede para seus gurus aqui descobrir o que tem, tá? Só que é o seguinte: esse fertilizante aqui, ele é tão concentrado em nutrientes que você usa 1 litro para 1000 litros de água. Eu nem vendo esse produto, tá? Tô pensando em futuramente vender, porque as pessoas me pedem. Só que é o tal negócio, né? 1 litro para 1000. Olha o rendimento que tem, né? Isso aqui é bactéria benéfica pura, que é aliada nesse substrato aqui. E nesse espaço onde tem uma CTC alta, porque a CTC é a capacidade de troca catiônica.
ou seja, os nutrientes que estão aqui vão fazer trocas, né? E vão liberar nutrientes para esta planta. Essa orquídea só pode ser mais bem nutrida do que uma orquídea que está ao Deus dará ou entupida de fertilizante químico, que vai acidificar o solo, provavelmente vai atrair bastante praga, porque é rico em nitrogênio, não é verdade? Plantas ricas em nitrogênio liberam aminoácidos livres. Aminoácidos livres são alimento para insetos. Tudo bem? Só pesquisar na internet sobre isso. Agora, nós tivemos aqui algumas necessidades, porque nós temos aí orquídeas aí espalhadas aí na propriedade. E aí nós desenvolvemos um sachê, aqui ó, Bio Sachê Orquídea, um composto, tá? Aqui o Bio Sachê Orquídea, né? Isso aqui é um composto que fica maturando quase um ano para sair um sachêzinho desse. Esse sachê dura no mínimo 6 meses, tá? A gente tá garantindo aí que você vai colocar esse sachê no vaso, assim, ó. Aí você vai borrifar o sachê e ele vai ficar liberando nutrientes. Olha que sacada. Primeiro, você vai gastar o mínimo tempo possível. Porque a gente já sabe, tem histórias aí de orquidófilos, tá? Que tem 1000 plantas, 700, 800, 300. E cada 15 dias tem que ir lá e dar uma aplicada de um fertilizante líquido a cada 30 dias. Tem uns que já até me ligaram, umas senhorinhas me ligaram e falaram: ah, eu tava adubando lá, eu não marquei, eu esqueci, tive que sair, quando eu voltei eu já não sabia qual é que eu tinha adubado, qual que eu não tinha adubado. Ou seja, com o sachê é simples. A pessoa vai olhar lá, vai ver que tem um sachêzinho bonitinho lá, que vai estar nutrindo a planta. Agora chega aqui, gasta 30 segundos do teu precioso tempo, aduba a tua orquídea, e se você não vai ter problema de esquecer de adubar a tua orquídea. E aí esse tempo livre vai pra praia, vai curtir a vida. Você entendeu? A gente tá sério aqui na Vila Verde, trabalhando em prol da sua felicidade. É só querer entender. Agora nós temos alguns problemas, tá? Tem pessoas aí, não vou citar nomes, vocês tirem as conclusões. Tem pessoas que são altamente contra esse produto. Por quê? Porque esse produto vai dar sobrevida para a sua orquídea. Então se você está comprando orquídeas e elas não estão indo bem, você tem que ver de onde você está comprando. Porque eu também sei, eu posso até arrumar uns haters aí, mas olha, tô na boa, não tô preocupado com isso não. Porque às vezes a gente aborda aí alguns orquidários, os caras nem bom dia te dá, sabe? Então eles não conseguem entender que eu sou um fornecedor, que eu preciso sobreviver e que eu tô fazendo alguma coisa boa, que essa parceria pode ser boa, né? Eles me olham como um vilão. Por quê? Porque se eu der sobrevida para sua orquídea, você vai demorar mais para ir lá comprar mais orquídeas. Tá explicado? Tá. Então, se você quer filtrar orquidários, né, que são comprometidos, eles têm que oferecer o químico, porque o químico tá aí, existe, é uma porcaria, mas existe. Mas eles têm que ter uma fonte orgânica para te oferecer. Não precisa ser da Vila Verde não, tá? Existem outras fontes, outras empresas aí muito boas, que o pessoal é engajado em trabalhar com agricultura regenerativa, agricultura biodinâmica, KNF, que mais? Jadan, sabe? Tem várias, agricultura sintrópica, tem vários gurus aí, tem vários engenheiros agrônomos produzindo orgânico, mais do que o convencional. É preciso que vocês acordem para a vida. E eu vou contar uma história para vocês. O jumento me ensinou quando eu tinha 8 anos de idade. E agora, eu não sei quando é que foi que o jumento te ensinou, ou talvez nem te ensinou, e eu vou te passar esse ensinamento. Eu sou uma mistura de russo com baiana. Então minha mãe nasceu lá na Bahia, meu pai nasceu lá na União Soviética. E aí minha mãe tinha uns tios dela lá, muito ricos na Bahia, e eles tinham fazenda lá. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui para a fazenda desses tios da minha mãe. E estava eu e meu pai lá, e o tio, né, nos pediu: olha, dá para vocês ir buscar a melancia lá no galpão, lá do outro lado do morro? Pô, legal, ó, o jumento tá aqui. Aí eu e meu pai pegamos o jumento. E eu falei: mas tio, como é que a gente vai saber onde é o lugar? Ele falou: não, o jumento sabe. Aí legal. Aí a gente foi indo dando volta. Na ida nós fomos dar volta pelo morro. Chegamos no galpão lá, colocamos algumas melancias lá, não me lembro se foi 10, 20, colocamos umas melancias. Estamos voltando. Quando nós estamos voltando, o jumento me pega a trilha que sobe o morro. Eu era um garoto, tinha 8 anos de idade, e eu comecei a puxar o jumento, mas o jumento empacou.
Aí meu pai virou para mim e falou, filho, é por isso que ele é um jumento. Porque ele só sabe esse caminho, então ele só vai por esse caminho. E o teu tio já tinha me avisado, né, que ele ia vir por cima do morro. Ou seja, o jumento subiu o morro com aquele peso, ao invés dele dar a volta. E ali eu aprendi que nem sempre eu tenho razão. Nem sempre. E quando eu não tenho razão, eu simplesmente mudo de opinião. Sabe? Eu não sou um tapado que vou viver fora da minha realidade. Então, se o seu tataravô, se Pedro Álvares Cabral te ensinou que orquídea tem que ser pedaço grosso de carvão e casca de pinos, hoje eu estou aqui reinventando a roda. Agora tem um detalhe, tá? Se você pegar um produto desse, que é rico em bactéria, e jogar num substrato aonde tem caqueira de telha, eu te pergunto, aonde que essas bactérias vão sobreviver? Ali na telha, que não tem nada, não tem nenhum tipo de nutrientes para ela, vai secar, elas vão morrer. E aí não adianta. Aqui não, aqui tem morada de bactéria por aqui, então elas vão morar aqui nesse substrato. Vocês percebem? Eu tô querendo abrir os olhos de vocês, tá? Eu aprendi aos 8 anos de idade. Agora, eu não estou dizendo que você não aprendeu, mas existe muita gente teimosa que quer discutir e eu sinceramente não discuto, tá? Continua plantando na telha, continua plantando na madeira e continua indo lá nos grupos falar, ai, minha orquídea tá podre, minha orquídea tá doente, minha orquídea tá com isso, com aquilo. Tá certo? O recado está dado. Quer? Segue a Vila Verde. A gente eu estudo de madrugada. Eu levanto de madrugada para estudar. Eu não estou falando nada que não está embasado na ciência. Eu sigo vários gurus aí, gente que pensou e falou, opa, essa agricultura convencional aí tá errada, sabe? Você tá com a doença na planta e você vai lá e joga um fungicida para matar o fungo que está atacando a tua orquídea. Isso é o cúmulo da estupidez. E aí a indústria química dá risada. Esses caras devem estar agora almoçando lá, jantando em Mônaco, almoçando, na risada da cara de vocês. Por quê? Porque se tem um fungo maléfico, né, destruindo a tua planta, é porque esse ambiente é favorável. Você deixou com que esse ambiente ficasse favorável para que esses fungos e bactérias destruidoras, né, que na verdade elas estão fazendo seleção genética, destruísse tua planta. Então, quando você superpopulaciona o teu substrato com bactérias benéficas, tá? Benéficas, aí eles vão populacionar aqui, porque todos os seres viventes lutam pela sobrevivência, e aí eles vão lá mandar uma toxina lá para aquela bactéria ruim, para aquele fungo ruim sair dali. E por superpopulação existe a predominância. Entenderam o espírito da coisa? Então, quando você joga um fungicida para matar aquele fungo ruim, você está matando todos os outros fungos benéficos que a planta tem. Ou seja, é uma destruição completa, né? Por isso que se você vê que é herbicida, inseticida, que mais? Fungicida, sida, pesquisa na internet, sida significa morte. Agora aqui é bio significa vida. Então você quer dar vida para sua planta? Parte para os orgânicos e vai ser feliz. Tem vários pesquisadores hoje que estão aí fazendo sucesso. É só você dar um Google, pesquisar, seguir essa galera, que essa galera já acordou faz tempo. O mundo sobreviveu há milhões de anos sem precisar dessas pragas aí de agrotóxico. Por isso que a gente vem na cidade, aqui minha cidade, aqui Rio dos Cedros, tem a rua principal ali, ela tem o quê? Sei lá, 600 metros, 800 metros, tem 4 farmácias, 4. Timbó, que é a cidade vizinha aqui, dá um Google aí, eu contei só ali no meio ali, 12. A mulher ali da farmácia aqui, que é nossa amiga, uma delas lá conversando lá sobre remédio de pressão, eles estavam em falta, porque receberam, sei lá, 500 caixas, acabou em 10 dias. Porque tá todo mundo com pressão alta, diabetes, câncer e tudo mais. Vocês acham o quê? Que isso é relacionado ao quê? Né? Alimento com veneno? Então, ó, tô colocando vocês para pensar, tá? Então, eu tô livre desde os 8 anos de idade, sempre fui um cara que fui criticado quando eu me empenhei pra caramba, quando eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu trabalhei, eu estudei, eu me empenhei. Na hora que eu fui passar o resultado para um ou outro, perguntar a opinião, fui criticado.
fiquei puto da vida, porque nós não somos pessoas assim prontas para crítica. A gente sempre acha que quando a gente está recebendo crítica é porque essa pessoa ela tá me julgando, é porque essa pessoa não me conhece e tudo mais. Às vezes não, às vezes você tem que parar para pensar, né? E pensar assim, pois é, né? Será que eu estou errado? Será que eu não estou? E nessa situação eu melhorei bastante. Porque quando eu parava para refletir, pô, será que tem fundamento? De repente eu posso melhorar. E tudo pode melhorar. Não estou dizendo que isso aqui é a última Coca-Cola do deserto. Pode ser que amanhã ou depois existam coisas muito boas, muito melhores. Mas por enquanto, isso aqui está dando, esse substrato para orquídea está dando super certo. Super certo. Vende que nem água isso aqui. Então, por quê? Porque teve muitas floriculturas que falaram assim, eu vou pegar 5 pacotinhos para experimentar. E hoje fica ligando, me manda 30, corre aqui e me traz substrato para orquídea e tal. Então, vocês querem ter um produto legal? Tá aqui, ó. Tá? Agora veja bem, vou mandar um recado aí para os orquidários, floriculturas e tudo mais. Quando a gente entra em contato, sabe, o substrato tá aqui, tá? Quando a gente entra em contato, eu acho que vocês precisam ter um pouco de respeito, sabe por quê? Porque eu tenho um trabalho, eu gero emprego, a minha movimentação, que paga impostos e tudo mais, faz a economia girar. Então eu preciso vender. E eu sei que vocês têm o tempo super ocupado, vocês são super ocupados, mas eu também sou super ocupado. Mas quando aparece uma oportunidade, eu atendo todo mundo. O cara entra em contato comigo aqui para oferecer, sei lá, peça de trator, que é uma coisa que eu não uso, né? Ou sei lá, nave espacial, eu atendo ele. Falou, amigo, eu não estou comprando nave espacial, porque eu respeito o trabalho dele. Então eu acredito que vocês poderiam sim dar um bom dia e nos escutar, porque tem um detalhe, muita gente vê o fornecedor como um vilão. Não, o fornecedor nem vai atender, eles querem atender o cliente. Só que, para e pensa, o comércio deles só está funcionando porque fornecedores estão abastecendo. Tudo bem? Então assim, eu acho super chato, a gente está vivendo numa situação aí bem complicada no mundo, né? De vários desentendimentos. Eu não estou preocupado se as pessoas vão me odiar ou não vão me odiar. Muita gente dá valor no meu trabalho, eu faço bem para as pessoas, muita gente entra em contato conosco aqui super felizes com relação aos resultados dos produtos da Vila Verde. Então eu resolvi botar a boca no trombone, beleza? Agora aprende a lição aí, né? O burro, o jumento me ensinou. Vê se está na hora de você aprender alguma coisa. Se não tiver, já aprendeu? Parabéns. Um abraço.